Oi, gente, boa noite. Eu sou Helena, aqui do Trilha da Costura. Bem-vinda a mais uma live. Eu estou trazendo para vocês essa live hoje para falar sobre como montar o seu ateliê na sua casa. A gente vai trazer vários temas, né? Que seria organização, né? Do local. Máquinas, materiais e tecidos. Aí a gente vai começar com como você organizar um cômodo, né? Porque é importante você ter um local, né? Na sua casa, mesmo que seja na sua casa, você ter aquele cômodo, né, específico para aquilo. Porque, assim, quando eu comecei, eu não tinha, assim, muita organização, né? Eu montei, às vezes eu estava no quarto, às vezes eu estava na sala, então isso não é bacana, isso não é legal. Aí com o tempo, eu comecei a, a me organizar. Foi aonde eu escolhi um cômodo da casa e montei, né, minhas máquinas ali tudo direitinho. Quando eu comecei, eu só tinha uma, então foi bem fácil, né, para organizar. E dali eu fui, né, aprendendo a organizar bem ali o meu ateliê. Sobre as máquinas, é assim, se você tem aquela máquina caseirinha, né, igual eu já fiz uns vídeos, eu falei sobre isso. Não vai investindo em máquinas assim logo de cara. Pega aquela sua maquininha que você tem em casa, revisa, né? Você mesmo pode fazer em casa, né? Colocar o óleo, untar, né? Limpar, é muito importante a limpeza da máquina. Você sempre deixar ela bem limpa e untada, porque a máquina ela trabalha ali, né? Então é ferro. Se você não unta ela, ela vai deteriorando, né? Então é muito importante a manutenção da máquina. Depois que você já tiver uma clientela, aí você vai pensar em investir, né, em máquinas. Outra coisa importante é você decidir assim para que público você quer, né, trabalhar. Se fabricação e vendas, né? Se é para infantil, adulto, masculino, feminino, isso é importante também você pensar, né, e organizar sobre isso aí. Sobre materiais, né, que você vai precisar. Você vai precisar de tesouras, né, pelo menos 2 tesouras, porque tem aquela questão dos moldes. Então, se você vai cortar papel com a tesoura de cortar tecido, não é bom porque ela perde o fio, né? E aí, quando você for cortar o tecido, ela não vai cortar bacana, ela vai ficar mascando e fica ruim, né? Fica um corte bem feio. Então, você tem que ter pelo menos 2 tesouras. Agulhas de máquina. Às vezes a pessoa tem uma ali, não, porque tá aqui, tá. Mas a agulha quebra, né? E quebra muito. Então, você tem que ter muitas agulhas. Até pelo fato de que elas têm numeração, né? Então, cada tecido, cada tipo de tecido é uma numeração de agulha. Então, você vai precisar de várias numerações, né, de agulha. E também porque elas quebram bastante, né? Se a máquina estiver um pouquinho desregulada, então quebra muito, muito, muito. A bobina da máquina também, né? É muito importante você ter várias, porque você ter lá, né, com bastante cores, né? Todas as cores de linha, você tem que ter uma bobina com aquela cor. Porque senão toda hora que você for pegar uma peça de cor diferente, você vai ter que encher a bobina. Então, tudo isso é perca de tempo, né? Fita métrica.
fita métrica você tem que ter, também é bom ter mais de uma. E lembrando que a fita métrica para costura, ela tem que ser aquela, né, que ela começa do 100, um lado, o outro lado ela começa do 1, né, ela é invertida. Então, ela tem numeração dos dois lados e invertido. Um lado ela começa com 100, do outro com 0, né, que é 0, 1 e assim por diante. Gente, linha. Linha você tem que ter também muita linha e sempre comprar cones grandes, porque você vai economizar, não vai te faltar, né? Porque você compra um retróizinho daquele pequeno, ele só dá para encher 2 bobinas. Então, se você encher uma bobina com retróide daquele pequeno, você só tem a quantidade de mais uma, né? Então, você vai costurar pouquíssimo. Aquelas cores, assim, que tem umas cores que você usa muito pouco. Daí, aquelas, sim, eu aconselho vocês a comprar o pequeno. Mas as cores básicas, que são vermelho, azul, preto, branco, essas cores assim, você tem que ter o cone grande e bastante. O branco e o preto tenha muitos cones, porque é o que a gente mais usa, né? E se você tem a máquina overlock, ela usa... Você vai usar um na máquina reta e um na overlock, né? Dos cones de linha. Que a overlock, ela utiliza uma linha e 2 fios. Mas a linha que você vai usar na overlock tem que ser o cone grande. Então, você tem que investir bastante em linha. Organizadores de plástico transparente, né? Ou você compra aqueles organizadores, né? Mas se você não quiser investir assim no começo com aqueles organizadores, você pode usar potinhos, né? Reciclar potinhos que a gente compra no supermercado com alguma coisa lá, né? Não vou falar o que eu não vou fazer propaganda. Mas você pode utilizar aqueles potinhos, né, transparente. Inclusive, eu utilizo até hoje bastante potinhos daquele, transparente. Mas é bom você ter tudo organizado. Um potinho para botão, potinho para aqueles cones pequenos de linha, um potinho para as bobinas, para agulha, né? Então, tudo é bom ter organizado, porque na hora que você for procurar, você olhou lá, ele é transparente, você já vai visualizar ali onde tá, né? Os materiais essenciais, que são giz, lápis, caneta, ferro de passar, não pode faltar. Agulha de mão, muito importante, porque tem coisas que você não vai conseguir fazer na máquina, né? Tipo pregar botão, se você tem só a reta, ela não prega botão. A reta zigue-zague, sim, mas só a reta industrial, ela não prega botão. Então, você vai ter que pregar à mão. Alfinetes, né? Bastante alfinetes. O bom é aquele cabo de plástico, né? Porque você visualiza ele melhor. Outra coisa importante é caixa, né? Para os moldes impressos. Às vezes você tem lá um molde, você coloca lá dentro de um saquinho, às vezes, pode até colocar lá o nome do molde, tudo certinho, numerar, mas se você jogar ele em qualquer lugar, você vai procurar e não vai encontrar. Eu já fiquei até 3 dias procurando molde e não encontrei, né? Tive que providenciar outro, porque se você joga lá tudo montuado lá de qualquer maneira, você não vai encontrar. Então, organiza eles em pastas e caixas, né? Tudo bem organizado para a hora que você, né, procurar ali, você já encontrar. Agenda para anotação, né? Você tem que ter uma agenda, porque você anotar, né? Tudo. Eu tenho agenda, eu tenho caderno, que às vezes tem coisa que eu não quero anotar na agenda, porque não é uma coisa ali que tem que ficar fixo. Então, eu anoto em caderninho também. Mas o importante é você ter uma agenda, né? Para ter o telefone das suas clientes. Porque, assim, às vezes, hoje, né, na época que a gente trabalha muito, eu trabalho muito com o WhatsApp,
telefone, né? Então você tem que ter, às vezes, né, para anotar ali rápido, depois você passar para o celular, mas tem que ter agenda para você anotar tudo, né? É bem importante isso aí. A compra de tecido. Não exagerar na compra de tecido. Porque às vezes você vai na loja comprar um tecido para fazer um vestido, né? Aí você vai olhando ali e vai gostando e vai levando, né? Só que não é bacana porque você vai só acumular tecido, né? Porque às vezes você na hora ali você achou bonito e barato, mas depois não vai servir para você fazer aqueles vestidinhos, né? Lindos. Às vezes a cliente não vai gostar, né? Porque não é o gosto da gente que é o gosto de todos, né? Então, o importante é você ir, você vai na loja com uma intenção de comprar para aquela peça, você vai comprar para aquela peça, né? Depois, quando precisar, você volta e compra novamente, porque acúmulo de tecido não é bom, porque fica lá, né? Sujando, ocupando espaço, então não é bacana. Então é isso, a organização, né, é muito importante justamente para você ter o seu espaço melhor ali para você trabalhar, né? Porque eu no começo, eu não tinha muita organização, então, só que eu não tinha uma pessoa para me instruir, né? Como que tinha que ser. Desculpa, que eu tô meio a alergia hoje tá meio atacada. Então, a gente comete muito erro, né, no começo, muitos erros mesmo. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês, né, um pouco do que eu passei para até chegar, né, aqui. Então tá, gente, eu agradeço né, por vocês estar aí e a gente até, né, uma próxima live, tá? Ficam todos com Deus e até a próxima. Tchau.